Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal Hugo Cursos e trago aqui para vocês a terceira implementação dentro do sistema de gestão de cobranças e empréstimos, tá? Então aqui nós vamos pontuar, eu vou pontuar para vocês aqui vários recursos que eu acabei implementando e muitas melhorias que foram feitas aqui dentro desse projeto. Começando pela parte de segurança do sistema, que eu tenho aplicado em todos os meus sistemas, eu tenho feito as implementações e aplicado novos recursos, aumentando ainda mais a segurança nele, tá? Nós fizemos aqui também uma opção de fluxo de caixa, que é um relatório, eu vou passar rápido aqui falando, mas depois eu vou mostrar cada um deles. Fiz também uma tela para verificação e aprovação de contas, porque toda vez que ele tem que acessar essa API, do Mercado Pago para verificar se tem alguma conta aprovada, ele demora, ele tem um delay. Quando você está com um sistema em produção com muitas e muitas contas, com muito fluxo, ele tende a demorar um pouco mais. Então eu fiz uma melhoria nisso. O painel de acesso também para o cliente que não tinha, tá, onde ele vai conseguir ver os seus empréstimos, as suas cobranças ali recorrentes, conseguir também efetuar pagamentos por lá. Eu fiz a opção aqui para poder ocultar empréstimo e cobrança, porque às vezes tem cliente que só vai trabalhar com empréstimo, ou só com cobrança recorrente. E aí não precisa de visualizar essas duas opções. Então depois eu explico isso aí também. Personalização nas mensagens que são disparadas via WhatsApp, tá? Edição das parcelas para você poder mudar valores e data de vencimento nelas. Criação de nova parcela, então às vezes tem um empréstimo que já está em produção, mas o cliente teve um atraso, você quer colocar uma multa ou quer colocar uma outra parcela extra ali, então tem essa possibilidade. Cliente, nas contas a receber, não tinha a associação dos recebimentos aqui na hora que você cadastrava uma conta a receber com o cliente, agora tem. E o seletor de API do WhatsApp, que eu já estava utilizando aqui a Menuia, mas eu tinha preparado para o projeto Menuia e o WordMess. Agora ficou mais prático. Se você usa a Menuia, é só colocar o AppKey e o OutKey dela. Se você usa o WordMess, é só colocar o token e a instância. Se você usa outro, aí você vai ter que trazer essa outra API para cá para dentro. Tá? Então eu já deixo essas duas opções de forma fácil ali. Vamos lá, vou começar por onde aqui? Vou começar pelo painel do cliente. Tá? Então o painel do cliente, na verdade, ele vai acessar aqui, localhost empréstimos acesso. E aqui então ele vai ter a possibilidade de inserir o CPF, deixa eu ver se ele já pede ali certinho isso, e na hora que ele colocar o CPF, ele faz o acesso no painel dele. Vocês vão ver um leve delay ao entrar, por quê? Porque nessa primeira etapa, quando ele tiver alguma conta em aberta, que estiver sido efetuada aí pelo Mercado Pago, ele vai verificar se ela está aprovada ou não. Então, nesse momento, ele já faz a aprovação da conta aqui do pagamento, se ele tiver pago, tá? Então, tem essa possibilidade, por isso que ele tem um delay. Aqui ele pode consultar os empréstimos dele, tá visualizando as informações, analisando aqui, por exemplo, o contrato, e também verificando cada uma das parcelas. Se tiver uma parcela paga, ele consegue trazer aqui e abrir o recibo. Se não tiver, ele clica para poder efetuar o pagamento e já abre as opções de pagamento. Cartão de débito, crédito, Pix, boleto, do jeito que você tiver deixado estruturado aí dentro do sistema. E se ele trabalhar com pagamento recorrente, se você estiver trabalhando e ele tiver algum, ele também mostra aqui. Se ele não tiver empréstimo, não tiver pagamento recorrente, não mostra essa opção. Tá? Isso aqui é porque esse cliente tem todas essas opções, então por isso que está aparecendo ali. Uma coisa importante para mim poder frisar aqui é o seguinte: todas as informações de cadastro, dados e valores, tudo é fictício, tá? É somente para preenchimento aqui mesmo do sistema, para que eu possa gravar o vídeo e explicar para vocês, demonstrar aí para vocês. Vamos lá, aqui então eu já mostrei um pouco do painel do cliente, a melhoria na segurança foi feita na parte do login, tá? Foi feita aqui na parte de senha com password e hash, que eu acabei alterando. Então são vários fatores que vão envolver a melhoria no sistema. Relatório de fluxo de caixa, o que é isso? Tudo que você movimentar aqui, você consegue tirar através de um relatório de fluxo de caixa, aonde ele vai estar mostrando qual foi o saldo inicial naquele dia, qual que é o saldo atual, tudo que entrou e tudo que saiu. E bem, quem que foi aqui? Foi movimentado por quem? Por esse usuário. Aqui esse CIS cobrança é porque é o usuário administrador, tá? Se fosse outro usuário, ele estaria mostrando qual que foi a referência disso, foi empréstimo, foi conta a receber, foi conta a pagar, foi o quê? Então, se eu tiver um outro recebimento, ele vai mostrar aqui também. Se eu tiver feito um pagamento, por exemplo, de uma conta de luz, ou qualquer outra conta que eu esteja lançando no sistema, ele também vai colocar aqui. Então, é um relatório de fluxo para te dar a movimentação ali. Tela de verificação e aprovação de contas. Isso aqui foi uma das coisas mais importantes que eu fiz dentro desse módulo. Tá? Por quê? Quando esse sistema estava em produção, eu tinha colocado para que sempre que entrasse em empréstimo, em cobrança recorrente, em cliente, ele pegasse e verificasse as contas que estivessem pendentes e ver lá na API do Mercado Pago se elas estão aprovadas ou não. Só que isso, quando são muitas, traz um delay, uma lentidão para o sistema. Então, a verificação é feita quando o cliente termina de pagar. Tá? Então, se ele tiver, por exemplo, não tiver concluído o pagamento na hora, ok, ele não vai conseguir fazer aquela verificação. Aí tem outros locais que eu deixei. Dentro do próprio painel do cliente,
Aqui também nas opções de, perceba que ele vai dar um delay, ó, receber vencida, ele vai demorar um pouco. Então, se você estiver verificando recebimentos que já venceram, ele faz a verificação se está aprovado ou não. E aqui ele já aprova ela. Mas eu fiz um outro menu, porque para isso não ficar atrapalhando a operação do sistema, você pode clicar aqui, ó, em verificar pagamento. Então, vamos supor que uma vez no dia, à noite, você clica aqui. Aí ele vai demorar, né? Se você tiver muitas contas, ele pode demorar aqui até 1 minuto, tá? Vai colocar aqui quantas contas foram verificadas e quantas naquele total foram aprovadas. Então, ele foi lá na API do Mercado Pago, verificou que tem 7 contas ali, né? Que teve, que o usuário pelo menos fez isso aqui, ó, para poder efetuar o pagamento dela. Só que ele não concluiu. Tá? E aí, quando ele conclui por aqui, automaticamente ele já aprova. Mas tem usuário que copia o código, vai lá no aplicativo, fecha isso aqui. Ó. Então, ele não vai dar sequência. Na hora que ele fechar aquela informação, ele não vai conseguir aprovar por ali. Então, você tem que ter um outro meio como esse que eu fiz para poder verificar aquelas pendências. E toda vez que clicar aqui, ele vai fazer essa verificação. Então, se tiver alguma conta aprovada, ele vai colocar lá. Vamos ver se ele até aumentou mais uma, tá vendo? Ó, ele colocou 8. Por quê? Porque agora teve uma nova solicitação de pagamento, mas que não foi paga ainda. Quando ela for paga, ele dá baixa e faz toda a gestão aqui, né, que tem que ser feita. Então, é só uma forma de você verificar os pagamentos sem ficar travando o sistema. Porque, como ele faz consulta com a API, tem um delay, tá? Tem uma demora mesmo ali. Painel de acesso para o cliente eu já mostrei, né? Pagamento lá também de contas através daquele painel eu já mostrei. Ocultar opção de empréstimo e cobrança recorrente. Quando você entrava aqui, e ele sempre mostrava uma área para empréstimos e outra para cobrança recorrente. Ó. Mas se aquele cliente não tiver, não tem por que mostrar. Tá? Então eu já automatizei isso. Por exemplo, esse aqui tem duas. Ele tem empréstimo e também tem cobrança recorrente. Porque tem muito cliente aqui que adquiriu o projeto, né, que só trabalha, por exemplo, com conta recorrente, cobrança recorrente, para, por exemplo, IPTV, essas coisas que são mensalidade. Então, ele não trabalha com empréstimo. Então, não tem necessidade, quando ele for visualizar as informações aqui, ó, ele vê empréstimo do cliente. Fica aquele negócio vazio. Então, tratei isso aí também para não ficar aparecendo. Personalização das mensagens, tá? Isso aqui envolve vários pontos. Quando você vai gerar, por exemplo, um empréstimo, tá? Eu coloquei um outro campo também, que é a data, porque às vezes você está cadastrando empréstimo retroativo. Né? Aconteceu muito isso. De alunos que trabalhavam com... Eu chamo de aluno porque é um treinamento. Então, às vezes, ele acompanha o curso, ele cria todo o projeto. Né? Mas o cliente, no geral, que pegou o projeto, ele tinha lá os empréstimos cadastrados numa planilha. E aí ele tem que recadastrar aqui no sistema para manter, né, tudo bem organizado, tudo em um local só, para não depender mais daquela planilha. Então ele tinha que cadastrar empréstimo, por exemplo, de outro ano, com outra data para trás. Então ele pode fazer isso aqui agora. Ó. E outra coisa, aqueles empréstimos muitas das vezes já estavam até concluído, então ele não tem que enviar o WhatsApp. Então eu coloquei esse campo para que, caso ele crie um novo empréstimo e não queira o disparo do WhatsApp, que são as notificações para lembrete de vencimento, para vencimento da conta, notificação, que tudo que tem aí relacionado ao empréstimo que foi gerado, ele coloca não, tá? A mesma coisa aqui na cobrança recorrente. Então, se você utilizar a cobrança recorrente, também você vai ter essas mesmas opções. Então, isso aí é interessante. Né? E a personalização da mensagem foi em alguns emojis que eu coloquei nela, né? Algumas outras informações extras ali também que eu acabei adicionando. Então, basicamente isso. Aqui também eu coloquei campos novos nas configurações, que eu acabei não anotando ali, tá? Que é o saldo inicial para o fluxo de caixa, verificar pagamento e o seletor menuia, mas foram só esses 3. Então, se você olhar aqui, eu vou mandar junto aos arquivos da implementação, só 3 campos modificaram no banco de dados. Então, está muito fácil para você que quer pôr essa nova implementação e já está com o seu projeto em produção, é só ir lá na tabela config e adicionar esses 3 novos campos. Tá? Aqui, além dessas opções que eu já expliquei, deixa eu voltar aqui, edição da parcela. Tá? Isso aqui também estavam me pedindo demais. Vamos supor que você está aqui, ó, na gestão do empréstimo. Deixa eu abrir uma aqui, ó. Aqui ele está em cobrança e aqui ele está em empréstimo. Aí, quando ele mostra a parcela, eu coloquei uma possibilidade, por exemplo, de você mudar aquele valor, tá? E até aquela data. E na hora que altera isso aqui, ele tem que alterar também as opções de mensagem. Então, na hora que eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar que editou com sucesso e vai mudar aquelas mensagens lá. Então, se, por exemplo, ele tinha um lembrete de vencimento para o dia 27, agora já vai passar para o dia 30. Né? Ele já vai estar, então, trabalhando de acordo com a nova data e com o novo valor. Então, ele cancela aquele lembrete que tinha sido agendado antes e coloca o novo. Além disso, eu coloquei uma outra opção aqui também para nós podermos criar uma nova parcela. Então, imagine um empréstimo que você queira adicionar para ele uma nova parcela. Vamos supor aqui que é uma multa, um valor de R$120, né, com data de vencimento para tal data. Então, na hora que você criar, ele vai colocar essa segunda parcela, tá vendo aqui? Ele já passou para 2 e ele vai estar mostrando aquela nova parcela aqui, ó. Né? Então, você consegue entrar com uma nova parcela ali também dentro do sistema, tá? Dentro daquele
empréstimo que já está ali, né, ativo. Aqui, clientes na conta receber e o seletor do WhatsApp, que é o que eu já expliquei ali. Clientes na conta receber, porque aqui não tinha como, eu devo ter esquecido isso aí na hora que eu fiz, de selecionar um cliente. Então, às vezes, você quer criar um novo valor, ou uma nova cobrança, ou algo aqui fora do empréstimo, ou fora da recorrência ali, né, para ele. E aqui você pode lançar aquele novo valor, tá? Também tive alguns pedidos para isso aí. Então, essas são, né, foram as implementações que eu fiz aí para esse projeto aqui de gestão de empréstimos e cobranças.